Agora nós vamos conversar então com o Paulo Silvestre, que é o gestor do Ituano, que está disputando aí a final da Série C com o Tombense, né? Essa equipe mineira. E por que a gente traz o Paulo Silvestre? Pela administração que vem sendo feita no Ituano. Ainda não é um clube empresa, mas é administrado profissionalmente, né? O que anda faltando muito no futebol brasileiro e que sempre chama atenção. Obrigada, boa tarde por estar aqui conosco, Paulo Silvestre, seja bem-vindo. Obrigado, Dimara, é um prazer conversar com você, com o Pedro e com todo o público da Rádio Super. Muito boa tarde. Nós é que agradecemos. Ô Paulo, vamos começar falando o seguinte, você teve uma experiência internacional na Europa, né, como gestor, enfim, de empresa, né? E aí você vem no projeto do Juninho Paulista, já no Ituano, um projeto que a gente já conhecia. Quando o Juninho sai, você assume esse projeto. Com que olhos você assumiu o Ituano? Olha, eu fiz, como você mencionou, eu tive uma carreira de executivo no exterior, nos Estados Unidos, Europa, Brasil também. Depois eu voltei e iniciei negócios próprios aqui no Brasil, e entre os negócios que eu estava analisando junto com investidores, amigos, era o futebol. Sempre teve desejo sempre gostei muito de futebol, desde pequeno, adoro futebol. E tivemos aquela ideia de investimento no futebol, o que é difícil de fazer, não existem muitas possibilidades. Então nós começamos a investir em base aqui no estado de São Paulo, trabalhando em conjunto com equipes menores que tinham dificuldades de montar as suas equipes de base para disputar os campeonatos. E aí surgiu em 2013, 12 para 13, eu fui apresentado para o Juninho e conheci o projeto dele, tá buscando gente para entrar, para apoiar, para ajudar. E aí foi foi de imediato que nós nos entendemos e eu percebi que ele daria para fazer um trabalho sério, porque ele, além de ser um craque de futebol, ele entendia muito já da gestão, uma pessoa muito séria, correto, e aí casou o interesse de fazer futebol de modo mais profissional, que eu sempre tive, com o projeto que ele já tinha começado, sempre bom lembrar, quando eu entrei, já os primeiros passos já haviam sido dados. E a ideia é fazer futebol, em primeiro lugar, saber se dá para fazer futebol de uma maneira séria, profissional no Brasil, e utilizando os preceitos, as regras de uma empresa normal, como planejamento e disciplina financeira em primeiro lugar, né? E é possível, né? Porque uma coisa, né, Paulo, que a gente fala muito é o seguinte: gostar de futebol é uma coisa, gerir futebol é outra completamente diferente, né? E aí o que você sentiu? Por que o Ituano fez essa passagem tão clara e tão rápida até chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, que vai disputar na próxima temporada? Bom, veja, isso não foi tão rápido, né? A gestão profissional do Juninho começou em 2010. O Ituano, que era um clube tradicional, também passou por experiências difíceis de gestão há 15, 20 anos atrás, e em 2010, então, começa um novo ciclo que até hoje continua. É a mesma filosofia, a mesma gestão. O Juninho começou, eu entrei em 2013. Em 2019, ele precisou sair, que ele assumiu responsabilidades da CBF, e aí eu fiquei à frente do clube. Agora, a filosofia é a mesma, o modo de trabalho, eu aprendi muito com ele. Eu acredito que antes dele sair para a CBF, o meu trabalho era mais restrito à parte financeira, à parte estratégica, à parte jurídica. E aí, quando eu assumi, então passei a assumir a parte desportiva e dei continuidade. Agora, tem que lembrar, o Ituano, antes da gestão profissional, já havia sido campeão paulista uma vez, campeão da Série C uma vez, em 2003, disputou por 3 ou 4 temporadas a Série B, e depois entrou num processo de decadência, e nós fomos trazendo ele de volta. Coube a mim liderar o clube no acesso da Série D para C,
e agora esse ano da C para B, isso em 3 anos. Então, isso realmente foi rápido, mas é o resultado de um trabalho que foi começado lá atrás. Não existe fórmula mágica, não existe atalho. Eu acredito muito que o sucesso, tanto em empresas normais como no futebol, ele vem como depois de muito trabalho, mas muita consistência e muita sequência. Um dos problemas do futebol, geralmente, é que as gestões começam e terminam, não tem muita sequência. Até boas gestões começam e acabam e não tem sequência no próximo ciclo. Isso é muito prejudicial para o time e nós não temos isso no Ituano. O Ituano é sempre um ano após o outro, de acordo com o planejamento, como se fosse subindo uma escada. Cada ano um degrau, quando dá, subimos 2 ou 3 degraus ao mesmo tempo. Mas tentamos nunca voltar para trás. Paulo Silvestre, gestor do Ituano, com a gente hoje no Super FC. Paulo, Pedro Abílio falando com você, boa tarde, obrigado mais uma vez pela sua presença. Como é que é o patamar financeiro de um clube como o Ituano, que está saindo hoje da Série C e partindo para B? E dentro desse patamar, como é que vocês olham ao redor e veem possibilidades de times como o Grêmio, que pode cair, como o Vasco, que está ficando, e como o Cruzeiro, que a gente está vendo que está ficando na Série B também para a próxima temporada? Sem dúvida, é um super desafio, né? Boa tarde, Pedro, mais uma vez. O Ituano, nesse processo de gestão profissional, o primeiro desafio do Ituano foi pagar as dívidas que ficaram de outras gestões. Trabalhistas? Então, para poder fazer o que a gente queria fazer, tinha que primeiro pagar, porque senão tinha bloqueio, não conseguia fazer nada. O time estava numa situação muito dramática quando a gestão profissional foi implementada. Então, primeiro, desembolso, acertar o passado. Depois, criar infraestrutura, criar base dentro dos campos de treinamento, etc. Contratamos profissionais, nos transformamos em clube formador da base, gerando jogadores para o time de cima. E sempre crescendo, sempre buscando novas fontes de investimento, de financiamento. A pandemia prejudicou muito isso. A pandemia foi um problema grave, porque no ano todo mundo perdeu o público, mas também perdeu patrocinadores que tiveram interesse diminuído no futebol durante a pandemia. Então agora a gente está saindo dessa situação, eu espero que as coisas melhorem, entramos na Série B, tem uma condição financeira muito melhor do que a Série C, que é extremamente cara, é um campeonato deficitário, tem que pagar para jogar, pagar muito para jogar, e nós gastamos ano passado, não subimos, aí investimos de novo esse ano e agora deu certo. Então nós esperamos encontrar uma estabilidade financeira maior no ano que vem, mas sabemos que jamais poderemos ficar no mesmo nível do que os clubes gigantes que estão por acaso aí na Série B no ano que vem. Então tem que ter sabedoria na hora de contratar, sabedoria na hora de fazer gestão para transformar um orçamento um pouco menor numa eficiência maior dentro de campo. Esse é o que nós temos feito ao longo dos anos e funcionou quando fomos campeões paulistas em 2014, em cima de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos na final. E está funcionando agora, porque nós sabemos que não somos o maior orçamento da atual Série C e estamos aí com chance de ser campeões, né? Ô Paulo, você falou aí dessa questão de gerir, da falta de dinheiro, que vocês tiveram que primeiro pagar as dívidas. Você também disse que não tem uma receita, né? Receita que eu digo é assim, tipo receita de bolo, né? Um caminho para você chegar, mas principalmente que é o caminho profissional. E que você pagou as dívidas, acertou tudo antes que fizesse o Ituano chegar onde ele está chegando nesse momento. Então, pelo menos dá uma dica pra gente. O Ituano não é um clube empresa, né? Como o pessoal aponta que talvez seja a salvação de tudo por aí. E a gente sabe que não é assim, né? Tem que ser uma coisa pensada, enfim, existe uma série de situações. Como é que você conseguiu pagar essas dívidas, investir na base, na formação de jogadores e fazer com que o Ituano chegue nesse momento da forma como ele chega na Série B? É uma excelente pergunta. Essa pergunta inclui aí a essência do nosso trabalho. Nós fizemos um contrato de gestão de muito longo prazo. Nós temos um contrato de gestão que vai até 2030, até 35. Então, isso deu a garantia de sequência.
a garantia de que depois que a gente pagasse as contas e tudo, nós não seríamos trocados por uma outra gestão. Então, nós apostamos no longo prazo, a diretoria, o conselho do Ituano acreditou no projeto, apoiou e apoia até hoje muito, eles são parceiros, apoiam bastante. Porém, eu acredito que o clube empresa é a solução de longo prazo do futebol brasileiro. Cada clube vai ter o seu momento, cada clube tem uma história, por isso que eu gosto de falar que não existe a receita de bolo, não dá para pegar a história do Ituano e transferir para outro sem mudanças. Cada clube tem uma história, um clube tem um clube de futebol, um clube social pesado, alguns não têm. Alguns geram recursos no clube social e transferem para o futebol, outros é o contrário. Alguns clubes estão extremamente endividados, outros não. Outros, mesmo sendo associações desportivas, tiveram sequência de boas gestões, estão com as finanças umas mais em ordem do que as outras. Cada um tem que ver o seu caminho. Agora, eu pessoalmente acredito que a tendência é clara. O futebol profissional é uma atividade econômica que gera lucro. De uma maneira ou de outra, você vende ingressos, alguns ingressos caros, vende patrocínio em camisa, negocia direito econômico de atleta e recebe, forma um garoto da base e vende, às vezes, por muitos milhões. Então, isso são todas características típicas de uma atividade econômica normal, não de uma associação desportiva sem fins lucrativos, né? Então, eu acredito que no longo prazo, após uma evolução das leis, as mudanças legais que aconteceram recentemente, os clubes vão lentamente ou mais rapidamente caminhando para o clube empresa. O Ituano tem já um plano para se converter em clube empresa e as coisas vão acontecendo dentro do seu tempo, que pode ser mais rápido para uns e mais lento para outros. Eu tenho certeza que vai aumentar muito o número de clube empresa. E sendo bem feita a estrutura, vai ser a solução, sim, mas você colocou bem, não é só mudar para clube empresa, acabou, está tudo resolvido, porque aí o estrago vai ser muito maior. Uma associação que entre em problemas financeiros, como os times de futebol, é fácil de recuperar. Uma empresa que entre em dificuldades financeiras gera contingências enormes para as pessoas que estão na gestão. Então o estrago é muito maior. Problemas da Receita Federal, etc, etc. Então é muito sério transformar uma associação num clube empresa. E a partir do momento que é empresa, então tem que ser administrado segundo os melhores parâmetros de gestão. E aí tem que separar a paixão pelo time, que você pode até ter, não tem problema, e a cabeça fria para tomar as decisões administrativas. E eu adoro futebol, eu tenho outros negócios, todos os negócios que eu faço eu gosto muito. Acho que é uma condição básica. Se você não gostar do que você faz, é difícil se dedicar. Às vezes, dia e noite, fim de semana, não tem férias, né? Essa vida de empresário que eu tenho, tem que gostar do que você faz. E eu adoro futebol. Mas a paixão pelo futebol não é suficiente. O que tem que mandar na gestão é a cabeça fria e conhecimento técnico. É o que a gente costuma dizer aqui, né, Pedro? E claro que nós também trabalhamos, o nosso trabalho é o futebol, é o esporte também, né? Nós como jornalistas esportivos, e a gente costuma dizer, o que é lazer, né, para o torcedor, é trabalho pra gente. É mais ou menos a forma como quem for administrar as empresas tem que entender, né? Você pode até gostar, ser apaixonado e tal, mas a sua relação com o clube, talvez isso seja difícil pro torcedor entender, né? Porque continua achando que a salvação, o clube empresa, ele é uma fórmula, mas vai dar certo dependendo do histórico de cada clube. Exatamente, perfeito, colocação perfeita. Até voltando, você falou uma coisa que eu gosto muito de repetir em entrevistas ou quando eu converso com o pessoal em Itu. A torcida tem um relacionamento com o time que é muito particular. Só tem no futebol isso, não tem no mundo normal, né? Se você compra um produto e você não gosta daquela marca, aí a próxima vez que vai comprar, você compra outra marca. Isso. Quando no futebol, se teu time é rebaixado, você não troca de time, torce às vezes até mais, né? Então é uma coisa muito particular do futebol, ela é paixão pura.
Agora, você não pode levar essa paixão para dentro. Assim como vocês, da imprensa, encaram o futebol de maneira profissional, vocês estudam, analisam o que aconteceu, fazem comentários e são cobrados pelo comentário. Se você fizer um comentário hoje, amanhã você não pode mudar radicalmente de opinião, que alguém vai falar, ok, você falou uma coisa ontem, agora está falando outra, vai diminuir a sua credibilidade, a credibilidade do profissional de imprensa. Tem que ter coerência. Aqui na gestão é muito parecido, tem que ter coerência, tem que pensar no dia de amanhã. A torcida não, a torcida pode falar gênio, gestão do Ituano é gênio, tá ótimo, aí daqui ano que vem eu não sabe nada de futebol, é horrível, sai daí, troca, isso é normal do torcedor, mas não pode ser aceito nem da imprensa e muito menos do dirigente esportivo, porque esse tem responsabilidade pelo que ele está fazendo. Já que você Essa falou diferença é crucial. Boa. Já que você falou de torcida, pra gente fechar então, Paulo Silvestre, gestor do Ituano, amanhã 5h, segundo jogo da decisão na Série C, os dois times já garantiram acesso a B, contra o Tombense, que a gente entrevistou o Lani Gavioli aqui na semana retrasada, né? Dirigente também do time de Tombos. Queria saber pra você qual é a importância, né? Depois do acesso, de garantir, o que é que significaria esse título da Série B se ele vier amanhã, e quantas mil pessoas vão estar no Novelli Júnior amanhã, hein, Paulo? Bom, antes de mais nada, mandar um cumprimento ao Lani, ao Uran, são pessoas muito sérias, também um clube muito organizado, tudo certo, a gente conhece eles, já fizemos negócio com eles, é regido como empresa, é um clube que já há muito tempo preza pela boa organização e são pessoas de bem. A gente tem uma afinidade muito grande com eles, agora dentro de campo é outra coisa. E nós temos um estádio que cabe até 17 mil pessoas em Itu, o estádio está em ótimas condições, o gramado também está bom, apesar da chuva que tem caído em Itu recentemente. A torcida de Itu não costuma lotar o estádio, nós estamos fazendo de tudo para trazer um bom público. Eu acredito que amanhã 6, 7, 8 mil pessoas poderia ser realidade em Itu, seria muito bacana. Qual que é o preço do ingresso aí para o jogo amanhã? É R$20 a descoberta e 40 a coberta, meia é 10 e 20. Legal. Então é isso, tomara que seja. Só esse torcedor é livre, não paga nada. Então, assim. Tem sócio torcedor, então. Temos um grupo de sócio torcedor que ainda é pequeno, que a gente quer aumentar no futuro. Então, nós consideramos que, em termos de preço de ingresso, não é desculpa para ninguém não comparecer. Bacana, tomara que seja uma grande decisão de Série C, não só porque tem o Tombense, o nosso Tombense aqui de Minas, mas porque tem também uma equipe organizada, futurista, que pensa de outra forma, como é o caso do Ituano também. E as duas equipes, no ano que vem, Série B, vão estar aí ao lado do Cruzeiro, né? Que é a outra equipe de Minas que também vai estar ou permanecer na Série B. A gente queria muito agradecer a sua participação, Paulo Silvestre, convidar para estar com a gente em outras ocasiões, em outros debates. Eu acho que está na hora da gente falar muito de futebol brasileiro, da organização, do histórico. Então, eu queria te agradecer muito, viu? Quem agradece sou eu, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por acompanhar a Série C, que nem sempre recebe os holofotes, né? A gente espera que no futuro, mesmo que a gente participando da Série B, que a Série C cresça, continue crescendo porque é um grande torneio. Muito obrigado a vocês. Valeu demais. Nós acompanhamos tudo, né, Pedro? É verdade. Com a gente e aqui amanhã, Anderson Daronco vai apitar a final lá da Série C entre Ituano e Tombense. Todas as informações também no tempo.com.br/superfc 1h34.